dia 31 de maio, iniciando aqui mais uma mensagem da Palavra de Deus. Então, nossa tarde aqui em Aracaju está chuvosa. Isso é um ensaiozinho do nosso inverno, que começa agora nesse próximo mês e vai ter chuva e um pouco frio até julho, final de julho. Então vamos começar com a oração. Pai querido, nós queremos agradecer a Deus por essa tarde que estamos aqui reunidos. Tem algumas pessoas que acompanharão online nosso tempo e oro que a sua palavra, Deus, ela vá de encontro aos corações. Peço a Deus que encontre, ó Deus, abrigo, encontre, ó Deus, refúgio, através, ó Deus, do teu Santo Espírito, que há de transformar, ó Deus, nossas vidas, nossas mentes, nossas ações, por meio da sua palavra. E abençoa, ó Deus, o pregador, o pastor Roger, que o Senhor o abençoe. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ilmar. Aí, desde o início, a humanidade quer saber o que é certo, o que é errado. Houve um instituto que tinha uma matéria chamada certo, errado. Já pensou? Mas é importante. Quem é o padrão? Tem comunidade é contra a lei matar o vizinho. Em outra comunidade, pode até comer seu vizinho. São os canibais de certas terras. Então, quem é certo? Quem é errado? Quem faz as leis? Quem é o padrão? A gente chega em Lucas capítulo 6, a gente vê que Jesus é o padrão, com certeza. Ele é justo, ele é certo. Por isso a gente vai estudar a vida de Jesus. Se eu puder fazer um tema sobre hoje à tarde, o tema seria isso. Jesus é o Senhor da justiça. O Senhor da justiça, em outras palavras, Ele é o mestre do padrão, o que é certo e o que é errado. Jesus é o Senhor da justiça, por isso seja justo ao seguir seu senhorio. Entendeu? Vou dizer de novo. Jesus é o Senhor da justiça, por isso, seja justo ao seguir seu senhorio. Jesus é o Senhor. Ninguém vai, em cristianismo, negar isso, mas vamos ver isso no nosso texto e vamos começar a nossa leitura. Em Lucas 6, a gente vai ver que Jesus é o Senhor do sábado. Do sábado. Em versículo 1, a gente vai ver o acontecimento. Vamos lá. Certo sábado, olha aí, Lucas bota bem claro. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Então, você está entendendo o que está acontecendo? O que é acontecimento aqui? Acontecimento é essa. Jesus está andando com seus discípulos, passa por um campo de uma fazenda, aí tem cereal, os grãos, e, claro, seus discípulos estão com fome. Aí eles pegam os grãos e misturam com as mãos, eles tiram o que não presta e comem o que presta. Isso que está acontecendo. Versículo 2, a gente vai ver a acusação. Versículo 1 foi acontecimento, versículo 2, acusação. Olha o que acontece. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Entendeu? Então, esses fariseus, eles estão questionando, estão acusando os discípulos de Jesus. Lucas já apresentou que os fariseus é contra Jesus. Ele já tinha mostrado isso nos capítulos antes, que eles são contra. Ele vai mostrar mais isso agora, nesse capítulo 6, no início. Mas enquanto ele mostra isso,
o texto vai nos mostrar que Jesus é o Senhor do sábado. E a afirmação de Jesus, versículo 3 a 5. Vamos ver. Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães de presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que está acontecendo aqui? Vamos botar tudo no seu contexto. Os fariseus estão vendo os discípulos de Jesus passando pela fazenda de cereal, eles estão pegando, aí eles dizem: hoje é o sábado, não pode trabalhar. Eles tinham 2 acusações de acordo com a tradição deles. Primeira acusação: pega espiga, não pode pegar espiga. Segunda acusação é: mexe a espiga para tirar uma coisa para comer. Não pode no sábado. Não pode como? De acordo com a lei de Moisés ou de acordo com a lei que o homem fez em cima da lei de Moisés? Gente, o que a gente vê aqui é quando alguém não gosta de um outro, ele procura alguma coisa que não gosta do outro. A acusação não tem base nenhuma. Entendeu? A acusação dos fariseus não tem base. Mas os fariseus já no coração não gostaram de Jesus. Isso não é verdade no dia a dia. Quando alguém não gosta do outro, procura alguma coisa. Tu viu aquela irmã? O vestido dela foi bem curto, não foi? Oi, aí. Entendeu? Acusação, né? As pessoas tentam baixar o outro. É isso que está acontecendo. Aí Jesus, ele corrige aqui em Lucas, em Mateus e Marcos, ele corrige com mais versículos, provando pela Bíblia, mas aqui ele só usa a citação de o quê? De Davi, não foi? Em 1 Samuel capítulo 21, Davi estava fazendo sua obra para Deus. Davi, o ungido de Deus, e o ungido de Deus, na missão de Deus, precisava comer, porque estava morrendo de fome. Quando ele chega na presença do lugar de adoração do sacerdote, naquela época, e entrou e tinha o que? Apresentado 12 pães, cada um representando o tribo. Aí ele viu pão lá, e ele viu os homens dele com fome. Então, Davi, sabendo que ele está fazendo um serviço de Deus, como o sacerdote está fazendo, estava passando fome, viu que a necessidade era para comer. Por quê? Porque é mais importante cuidar das pessoas do que cuidar de leis inventados ou leis mal interpretados. Está entendendo? Jesus viu os seus discípulos com fome. Passou pela fazenda, tudo legal, não é contra a lei. Pode pegar a espiga e comer. Mas acusadores queriam acusar. Ele fez a história, mostra que tem razão de fazer. E não só isso, versículo 5, ele deixa bem claro e fala. E nosso tema, Jesus é o Senhor. E olha o que ele disse. Então ele lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Em outras palavras, o sábado foi feito para servir o Senhor. Entendeu? Não é o Senhor servir o sábado. Interessante, Lucas escolheu uma outra história sobre o sábado e tem os mesmos princípios. Tem um acontecimento, olha o versículo 6. Acontecimento, versículo 6 diz: noutra sábado, olha aí, outra sábado, Lucas enfatizando o sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Então a mão dele não estava normal. Isso é acontecimento. Jesus está ensinando. Jesus que tem poder de fazer milagres. Chegou um homem, tudo com problemas na mão. Provavelmente todo mundo observou, talvez ele entrou, aí a mão ficou voando, e todo mundo viu a mão voando. Aí quando ele sentou, e os fariseus sabiam o quê? Que Jesus tinha um coração bom. Ia fazer uma coisa. E eles não gostaram porque
é o dia de sábado. E não pode trabalhar no sábado, na mente deles. Mas, de novo, eles não gostam de Jesus, então procurou a razão de acusar. Falsamente, em versículo 7, a gente vê a acusação deles. Olha o que eles falam. Que em Lucas 6, versículo 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Olha, por isso o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Olha aí. Esse homem vai fazer uma coisa boa no sábado? Ah, pode não. Esse cara é ruim. Aí pensa, um lógico aí. Um lógico, o raciocínio é errado, não é? Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. A afirmação ele vai dar agora. E disse ao homem da mão atrofiado, levanta-se e venha para o meio. Rapaz, Jesus disse, ok, todo mundo está olhando para ele do lado do cantinho, eu vou lá trazer ele bem no meio. Vamos fazer uma lição aqui para todo mundo. E o cara levantou e foi. Jesus lhes disse para os mestres da lei, para os fariseus, ele perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu e ele foi restaurado. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Esses fariseus não tinham resposta para Jesus, porque Jesus foi claro. O sábado foi feito para fazer bem. Jesus não estava quebrando a lei de Moisés. Jesus estava cumprindo a lei. Que a lei maior é o quê? Ama a Deus com todo o seu coração e ama seu próximo. Os fariseus, se eles tinham um jumento que cai num buraco, no sábado eles iam tirar, porque não queriam perder dinheiro. E é aqui um homem com mão que Jesus podia curar, e eles acharam bom. Olha a hipocrisia deles. Mas isso não é verdade na acusação de outros também. Talvez você esteja hoje à tarde pensando, pastor, é o sábado, a gente tem que guardar o sábado hoje. É uma boa pergunta, um desvio do nosso assunto aqui. É bom desviar um pouquinho e responder isso. Quando a gente estuda o livro de Atos, a gente vê que o assunto que os judeus, a igreja de Jerusalém, queria passar para os gentios, não tinha nada de guardar o sábado. O momento para os judeus passa a importância do guardar o sábado era aquele momento em Atos 15. Mas em Atos 15 eles não falam que os gentios têm que guardar o sábado. Até mais tarde, Paulo fala sobre isso em Colossenses, a importância que a gente, em outros textos, que todo dia é santo para Deus. Então, hoje a gente sabe que guardar o sábado não é uma lei de nós obedecer hoje. Mas o princípio de guardar um dia, de pensar e focalizar no serviço do Senhor, a gente pode fazer no domingo. Que geralmente eles falam no dia da ressurreição. No dia da ressurreição era comum para a igreja reunir e ter comunhão e focalizar nas escrituras, na comunhão e cantando com uns aos outros. Antes que eu preguei aqui hoje à tarde, tem um grupo pequeno respeitando o decreto do governo. A gente canta um pouquinho para adorar nosso Deus. E um cidadão do meu lado, eu gosto quando ele canta. E outro do outro lado, eu gosto quando canta, porque quando eles cantam, eles estão me edificando. Não é só exaltando no nosso tempo, mas é também edificar um ao outro. Não é maravilhoso? Por isso a gente tem saudade da igreja junto. Porque quando a igreja juntos, a gente vê aqueles irmãs, e eles estão cantando, louvando o nosso Deus. Isso dá encorajamento no coração, não é? Então o dia de focalizar no Senhor, claro, todo dia devemos pensar no nosso Senhor, não é? Mas tem um dia separado o corpo se junta. Aquele dia não é sábado, o dia é domingo agora. Que o livro de Atos nos mostra e as epístolas. Mas voltando para o nosso assunto. Jesus é o Senhor do sábado. Em
continuação do capítulo, Jesus vai mostrar que ele é o Senhor da seleção. Não, eu não estou falando da seleção brasileira, de futebol. A gente está falando sobre uma das seleções melhores na história de homem. Os homens que Jesus vai escolher para ser os 12 apóstolos. Uau! Essa é a equipe forte. Maravilhoso, já pensou? Então vamos ler essa história e ver como Deus é soberano e fazendo isso. Vamos lá. Versículo 12 a 19. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6, 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Você pode nomear os 12 apóstolos sem olhar? É um bom desafio, não é? Tem Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João. Geralmente todo mundo conhece esses. Mas também tem Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder para curar todos. Por que eu faço essa parte com a seleção? Deixe-me mostrar rapidinho. Primeira observação é essa. 12 apóstolos foram escolhidos. Em outros textos, Jesus diz, não foi eu que escolhi vocês. Aí a gente sabe que Deus escolhe seus homens para seu ministério. Se deseja ser pastor, é um desejo maravilhoso. Aí nesse desejo tem que provar que Deus realmente escolheu você. Como você prova? Para hoje em dia a gente tem, em 1 Timóteo 3, nós temos Tito 1, temos a igreja local para provar. Mas aqui não tem igreja, só tem Jesus. Aí aqui Jesus, ele está selecionando. Mas antes de selecionar, ele fez o quê? Versículo 12. Ele levou a noite inteira para o quê? Orar. Você vê? Jesus prioriza oração. Antes de fazer uma decisão importante na vida, você deve orar. E não orar assim, Deus, eu quero comer essa comida agora, aleluia, amém. Não, não é aquela oração rápida, é uma oração sincera. Jesus orou quanto tempo? Pela implicação do texto, versículo 12, à noite. Ele orou à noite. Ele precisava orar? É uma boa pergunta. Deixe-me dizer assim, a Trindade sempre faz tudo direitinho. Aí sempre está em comunicação. Não falta comunicação na Trindade. Mas Jesus deu um exemplo maravilhoso para nós. Como importante, nas decisões na vida, é importante que a gente orar. Aí, ele é soberano na seleção. Ele escolhe esses homens. O John MacArthur tem escrito um livro sobre os 12 apóstolos. E quando você estuda a vida desses 12 apóstolos e vê em livro de Atos, você vê esses homens não foram os melhores, mais inteligentes homens da terra, para a maioria. Eram matutos, muitos deles. Eu estava escutando uma pregação hoje do meu pastor lá nos Estados Unidos, da minha igreja, que me enviou. Aí ele falou, interessante, em Filipos, quem converteu em Atos, a gente viu, a Lídia converteu. A Lídia era pobre ou rica? Era rica, que ela vendeu púrpura. Então ela era rica. A próxima pessoa para converter era quem? Você lembra? Tinha uma menina demoniada. Tirou o demônio dela. E tem um cara que era responsável pela prisão. Então a gente vê pessoas de variedade, diversidades diferentes. Não é verdade? E Deus salva. E Deus faz isso. Ele se junta grupos que provavelmente ninguém ia juntar.
Provavelmente ninguém ia juntar Pedro com Mateus, Tomé com Judas. Mas Jesus, na soberania dele, tinha toda a autoridade, porque Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor da salvação, Ele escolhe quem Ele quer. Ele não tem que responder a ninguém. Mas para provar o poder dele, Lucas, interessante, fala sobre o que acontece quando eles chegam depois dessa oração, depois dessa salvação. Jesus faz o quê? Ele cura muita gente. Provando o quê? Que Ele é o ungido Messias, o Senhor da vida, que tem direito de escolher quem Ele quer. Em Apocalipse é chamado o Senhor dos Senhores. Entendeu? Então a gente vê, Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é o Senhor da salvação. Mas a gente chega para os versículos, a parte maior de Lucas 6, e Jesus é o Senhor do sermão. Tá vendo? Eu consegui outro S. Sábado, salvação e sermão. Olha aí. Jesus é o Senhor do sermão. Você diz, como é, Roger? Esse texto realmente está mostrando que Jesus é o Senhor do sermão? Sem dúvida. Vamos ler as partes. Primeira parte vai mostrar que Jesus é o Senhor da minha pessoa. Versículo 20 a 26 diz assim: olhando para seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiaram, expulsaram e insultaram e iluminaram o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijam-se nesse dia e saltam de alegria, pois grande é sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles tratam os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riam, porque haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falam bem de vocês por isso, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. O que ele está falando? Ele não faz igual a Mateus. Mateus, o mesmo sermão, Mateus cita mais partes da sermão. Aqui Lucas cita pouco. Mas ele cita o suficiente para a pessoa, a audiência dele, quem é o grego. Os gregos, para escutar esse livro de Lucas. Aí mostra a importância do sermão da monte para a nossa vida. O que eu vejo aqui é que a pessoa tem que ser, tem sua felicidade contente, seu valor em quem? Essa vida. Você tem seu valor em comida. Você tem seu valor em dinheiro. Talvez seu pai diz, tem que ser médico. Por que tem que ser médico? Para ter dinheiro. Aí a gente tem que cuidar, que a gente não enfatiza isso, para dar uma impressão para nossos filhos, que a coisa mais importante na vida é dinheiro. Quando Jesus prega aqui, diz a coisa mais importante na vida é ser um bom testemunho, uma boa pessoa, contente em Jesus. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Interessante aqui, ele fala o bem-aventurado e fala ai. E eles combinam. Ele diz bem-aventurado que é pobre. Aí o primeiro ai, em versículo 24, diz, ai de vocês que os ricos. Não é que Deus é contra rico. Abraão era um homem muito rico. Jó era um homem muito rico. Lídia era uma pessoa muito rica, que ele abriu o coração e converteu ela. Ele está dizendo assim, que nossos valores, nossa identidade, nossa pessoa tem que ser identificado em versículo 22. E versículo 22 diz o que no final? Por causa do Filho do Homem. O que é certo, o que é errado. O certo, Jesus está pregando no sermão, que ele é o Senhor, ele disse, o certo é que você sempre me segue, mesmo se alguém fala mal de você. Mesmo
se você acaba de ser pobre. Mesmo que você não sabe de onde vem a próxima refeição. Me segue, porque isso tem grande valor. Ele é o Senhor da nossa pessoa. Mas Jesus também é o Senhor do padrão. Padrão de quê? Padrão de tratar outra pessoa. Já de versículo 27 a 36. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Amém. Os seus inimigos. Faça o bem aos que os odeiam. Faça o bem que nos odeiam. Ele está ensinando o que é certo e o que é errado. O padrão é Jesus. Alguém odeia você? Trata eles bem. Talvez você tenha um irmão mais novo e ele trata você super ruim em casa. A resposta é, trata ele bem. Porque o padrão da sua vida não é sua carne. Seu padrão na vida é Cristo. Se alguém bater em você numa face, oferece ele também ao outro. Quando eu era criança, eu sempre pensei, rapaz, que negócio é isso? Né? Alguém me vai bater, bate aqui também, uhul! A ideia aqui é fazer o oposto que a carne quer fazer. Alguém bate você aqui e você quer fazer o quê? Um Krav Maga! Não sei se foi Krav Maga, mas você quer fazer um retorno, não é? Aí Jesus está dizendo, não, o padrão para como tratar as outras pessoas é que você vai agir contra a sua carne. A carne quer dar uma tapa de volta. Mas ele diz, não. Eu vejo isso no trânsito. Alguém corta na frente de você. Qual é a sua atitude como cristão? Tem aquele cristão que diz, rapaz, eu vou atrás daquele cara que me cortou agora. Vou dar uma palavra para ele. Quando bota a mão lá fora, viu que era diácono na igreja, diz, paz do Senhor, meu amado. Olha, o padrão de tratar outras pessoas é de fazer o contrário que a carne quer fazer. Se alguém tira de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Versículo 30. Dei-o todo àquele que pedi, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exigir que eu o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Até 36, vamos lá. Que mérito vocês terão se amaram aos que os amam. Até os pecadores amam aos que os amam. E bem mérito terão se fizeram e bem aqueles que são bons para com vocês. Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestaram às pessoas de quem esperam devolução. Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amém, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Seja misericordioso assim como o Pai de vocês é misericordioso. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o que é certo e o que é errado. E Ele disse, o padrão é eu. E meu padrão é para mostrar a você que nós devemos ser diferentes do mundo. Sabe o que é triste? É que às vezes você entra em um restaurante e as pessoas que reclamam mais para o garçom é os crentes. Entendeu? Eu fui repreendido por nosso colega pastor Adão Lancaster, um jovem com cabelão, agora eu acho, ele está cortando cabelo lá nos Estados Unidos? Eu acho que sim. Acho que cortou. Mas o pastor Adão, uma vez a gente parou na rua para ele pegar uma comida para almoçar, para levar para casa. Aí eu já comecei a pinchinchar. Aí ele disse, essa comida presta mesmo? Aí eu entrei, estou espécie. Aí o pastor Adão diz, quanto é, senhora? Eu acho que ela falou, R$25. Ele disse, toma 35. Ele deu 35. Sabe o que a mulher disse? Cadê sua igreja? Cadê sua igreja? Rapaz, nós temos que agir como o mundo? Não, agir como os seguidores de Jesus Cristo. Temos que agir diferente, com padrão totalmente diferente.
O mundo diz, tu é doido de fazer isso. Mas a gente diz, não, eles falaram mal de Jesus também, vai falar mal de mim. Mas eu faço para bom testemunho. Aí, gente, olha, eu vou dizer uma coisa, eu já tinha vários carros que eu vendi no Brasil. Eu acho que quem me conhece quer comprar meu carro. Quem sabe vai ganhar de mim. Que jamais eu quero ter uma reputação de um pastor que é um judeu, que é assim, que segura dinheiro e ganha no negócio sempre. Não é que eu estou doido e vender bem barato e não ganhar dinheiro que merece, mas eu vendo com um descontão, que a pessoa ganha. Porque eu vejo que meu Senhor está vendo. E nós temos que ser diferente. Aí o padrão, Jesus é o Senhor do padrão de como tratar outras pessoas, padrão de julgar outras pessoas. O padrão de julgar outras pessoas é o padrão que Jesus manda, que Ele é o Senhor. Olha, versículo 37 a 45. Não julgam e vocês não serão julgados. Não condenam e não serão condenados. Perdoam e serão perdoados. Deem e será dada a vocês uma boa medida, calçada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também vocês será usada para medir vocês. A medida que você julga é a medida que outros vão julgar você. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruta ruim, nenhuma árvore ruim dá fruta bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está falando aqui? Olha, os fariseus estavam julgando muito. Os líderes estavam julgando muito. Tinha muito julgamento entre as pessoas escutando as pregações de Jesus e observando a vida de Jesus. E estavam julgando, criticando, acusando. Jesus disse, antes que você tire o cisco do olho, tire aquela viga no céu. Veja como você vai ser medido. O padrão que você usa vai ser usado contra você. Você é um cego, guiando os cegos. Se vai seguindo as leis dos fariseus, os mestres da época de Jesus, vai cair no buraco e não vai entender as coisas novas que Jesus tem para oferecer. É isso que ele está dizendo. Nesse texto ele está dizendo isso. Ele presta atenção. Uma árvore maçã dá fruto de maçã. Vai conhecer eles pelo fruto. E a boca fala o que está no coração. Então, presta atenção. O que é certo, o que é errado. Nós temos que ter o padrão de Cristo, de como tratar as outras pessoas, e padrão de Cristo de julgar outras pessoas. Vamos julgar outras pessoas com o padrão de Cristo. Não o padrão da igreja local, que é algum ditador pastor inventa palavras para dizer não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não tem pastor assim. Misericórdia. Nada novo embaixo do sol. Temos fariseus que era igual assim. E fariseus falaram assim. Eu não estou dizendo que tem coisas negativas. Tem. Não é para me matar, não é para me adulterar. Mas você sabe o que eu estou dizendo? Quando homens começam a fazer regras em cima da palavra e carrega em cima das pessoas e trata as pessoas como se fosse o padrão de certo e errado, é eles e só a igreja deles, em vez de
Cristo, que deve ser o padrão nosso, que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha prática. Na pregação dele, ele vai falar isso. Ele termina com isso. Olha aqui, versículo 46 a 49. 46, 49 diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor. Tu está chamando Jesus Senhor? Ele é. A gente cantou. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ai, você chama Ele Senhor e olha que Jesus disse, versículo 46. É para anotar isso na sua Bíblia e circular e sublinhar e mostrar bem claro esse versículo, porque é forte. Ele diz, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Jesus, o Senhor, é mestre. Ele é o mestre soberano supremo e devemos obedecer. E quando a gente conhece Jesus e que Ele é bom, é maravilhoso e santo e perfeito, a gente sabe que a melhor coisa na vida é seguir Ele. Mas por causa do nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, a gente acaba de desviar e não faz o que Ele fala. A gente não pratica. E Tiago diz que está errado, não é? Em Tiago capítulo 1. Quando a gente só escuta a palavra pregada e não pratica. Nossa religião em vão. Então Jesus disse, porque me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo, eu mostrarei com quem se compra aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguia abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construi uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O que Jesus está dizendo, eu sou o Senhor da prática. Da sua prática. O que eu falo, você deve escutar e praticar. E quando faz isso, o alicerce é forte. Eu estou construindo uma casa, eu espero que a alicerce vai ser forte, né, cristão? É. Mas houve muitos alicerces fracos. Na Índia caiu um prédio, morreu alguns. Em outros lugares do mundo caiu prédios por causa do alicerce, foi fraco. Tem alguns crentes que me lembram da Itália. Você diz, como na Itália? Na Itália não tem aquela torre de Pisa? Como é a torre de Pisa? É tudo troncho. Por que é troncho? Porque a alicerce foi mole. Tem muita crente que anda mole. Devemos pegar uma camisa e dar uma camisa de torre de Pisa. Crente mole. Entendeu? Jesus não quer assim não, Ele quer que a gente tenha o quê? Uma alicerce forte. E a alicerce forte é o quê? Quando a gente escuta a palavra e pratica a palavra. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso é forte. Eu fico às vezes pensando na minha vida, eu digo, uau, tem coisa que eu tenho que melhorar. Exatamente. Jesus está pregando e disse, e presta atenção, tudo você faz e pratica deve ser para me seguir e me honrar. E se não é, peça perdão e volta no caminho certo e vamos andar direitinho. Porque Jesus é o Senhor. É. A gente canta aquela música, né? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aí a pergunta é essa, Ele é o Senhor da sua vida? Jesus é outra pessoa na sua vida, é mais o Papai Noel. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Ou Jesus é o mestre que manda seus passos, seus pensamentos, suas atitudes, seus bens, sua vida, sua pessoa. Sua maneira de observar o mundo. Quando o mundo está tentando fazer sua mente de pensar que isso não está errado.
Mas Jesus claramente mostra que está. Entendeu? Tem muita coisa acontecendo no mundo, na televisão, no político, que está tentando dizer o que é certo e errado. Olha, nosso padrão, Ele é o Senhor. E Filipenses diz o quê? Um dia, todo joelho vai dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus é o quê? É o Senhor. Jesus é o Senhor da justiça. Por isso, seja justo a seguir seu senhorio. Vamos orar. Nosso Deus celestial, nós sabemos que, biblicamente e teologicamente, o Senhor é o Senhor dos senhores. Mas na prática, no dia a dia, nós esquecemos isso. E nós vivemos em nossa força, em nosso raciocínio, em vez de procurar a Tua palavra e ver seu padrão e seguir seus passos. Deus nos perdoa. Ajuda-nos a ser uma igreja, a ser uma pessoa que tem um alicerce forte. E quando chega notícias ruins, quando chega dificuldades, quando chega problemas, quando chega, a gente não fica abalado não, mas ficamos firmes, porque Jesus é nosso Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.